E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole. Essa semana aqui no canal é a semana dos quadrinhos. Vou fazer 2 vídeos sobre quadrinhos para vocês. Esse é o primeiro e outro ainda durante essa semana, beleza? Hoje eu vou falar sobre esse aqui, o Intrusos, do Adrian Tomine. Eu achei bem bonito, capa bem legal, né? Saiu pela Nemo em 2019, com tradução do Érico Assis. É um quadrinho, gente. Se você não está acostumado a ler quadrinhos, eu acho que é uma porta de entrada bem interessante para quem é da literatura e não vai muito pro quadrinho, sabe? Porque é uma espécie de livro de contos em quadrinhos. Tá? São 6 histórias diferentes. Não é uma história una. Então, o livro já é curto, né? Ele tem aí pouco mais de 100 páginas. Então, você imagina, se você dividir esses quadros aí em 6 histórias, elas acabam sendo bem curtas mesmo. E são 6 histórias aparentemente muito diferentes uma das outras, mas que se conectam de alguma forma. O que eu achei muito interessante aqui é a mudança do traço do quadro e da cor quando muda a história. Então, assim, não há uma unidade exata entre cada... Não é um estilo único. É quase como se um autor de um livro de contos, na literatura, ele explorasse um conto mais poético, um outro imitando, sei lá, um gênero não literário, ou mais ações e menos reflexões, e no outro conto mais diálogos e menos narração, né? Então é interessante porque há essa exploração dos estilos, né? Eu não sei se vai dar para ver, para mostrar, mas, por exemplo, essa aqui é uma arte do primeiro conto, tá? E você já vê a diferença, por exemplo, para o segundo conto. Olha aí, né? E você vendo aí para, por exemplo, o quarto conto, que fica com quadros bem maiores. São quadros imensos. Não são mais quadrinhos pequenos, né? E olha só, por exemplo, o último. O último tem um estilo muito próprio também em relação aos outros, né? Não estou mostrando todos, estou mostrando alguns. Mas pode ver que há uma diferença muito grande na representação imagética. É a primeira vez que eu vejo algo assim. Eu não sou tão do mundo dos quadrinhos. Estou começando agora. Mas achei interessantíssimo esse recurso, né? Porque cada estilo, cada história tem seu estilo, o seu ritmo, o seu jeito de ser contada. Mas eu acho assim que o que tem de ponto em comum aqui nos livros é o deslocamento. As personagens, elas estão deslocadas. Esse é o ponto comum, quase como se elas fossem, para aproveitar aí o título, né, que elas fossem intrusas na própria vida ou intrusas no movimento das coisas do mundo. Elas se sentem deslocadas ou até mesmo intrusas. As protagonistas do livro, ou os protagonistas, né, na verdade é um balanço muito grande entre mulheres e homens aí, enquanto protagonistas não são só homens que aparecem, mas mulheres também são o centro. E eles aparecem com uma infinidade de temas. A gente tem relacionamento abusivo, repressão paterna, relacionamentos tóxicos, né? Uma espécie de cancelamento pela internet, sonho em fazer uma arte inovadora, escapando dos meandros da sociedade, violência verbal, machismo, crença no talento, mudança e esperança de uma vida nova, volta ao passado. Então a gente tem temas assim inúmeros, mas todos para mim vão convergir nessa questão da intrusão e do deslocamento. Tem um quê bem melancólico, né, de se estar vivo e ter que vencer a normalidade das coisas desse mundo. O título original desse livro é Killing and Dying, né? Ou seja, matando e morrendo, né? Uma coisa assim. E a gente tem essa sensação, né? Essa sensação de que se estar no mundo você provoca muitas mortes, mesmo que metafóricas, e você morre tudo de um pouco porque muita coisa acontece. Bom, falando das histórias especificamente, cada uma delas,
A primeira se chama Um Breve Histórico da Arte, conhecida como Hortescultura, que é um jardineiro, a história de um jardineiro que decide criar uma nova arte que mistura natureza com a escultura. E ele sofre durante anos, porque ele tenta mostrar a arte dele para as pessoas e as pessoas não gostam, acham de mau gosto e só querem contratá-lo para aparar os arbustos e a grama, né? Ver que as pessoas, esse conto mostra como as pessoas têm relutância em aceitar inovações, né? E aceitar questões artísticas. O segundo conto é a Amber Sweet, a história de uma menina que é confundida com uma celebridade mais 18, digamos assim. É uma menina que faz vídeos eróticos em casa, na webcam, e as pessoas pagam por esse serviço. E ela é muito parecida, a protagonista desse conto é muito parecida com a menina que faz esses vídeos. Até aí nenhum problema. O problema é como os homens que a abordam levam isso, né? Ele diz, você é fulana, ela continua dizendo que não é. E eles são invasivos, e aí de repente a faculdade dela inteira está sabendo disso e começa a julgá-la por isso, por uma coisa que ela nem fez, né? O próprio julgamento desse tipo de trabalho já é uma coisa complexa, e julgar alguém que não fez aquilo, inclusive, é pior ainda, né? O terceiro é Vamos Alls, que é uma história de um casal, de um homem um pouco mais velho e uma moça jovem, que se encontram, ela bem triste, bem melancólica, sofrendo alguns problemas e alguns traumas. A gente percebe que as histórias precedentes dos dois são complexas, mas não são reveladas. Um caso é revelado bem no final, que não dá para dizer, senão estraga. Mas é um homem que parece ser uma pessoa muito legal, mas que à medida que a história vai se passando, eles que têm em comum torcer para um time específico lá de beisebol, ele começa a mostrar um relacionamento bem tóxico e a diminuir a moça. E a gente percebe que o passado dele é bem mais complexo do que se imagina, tá? Essa é a terceira história. A quarta história é a tradução do japonês, é uma história de uma família que vai atrás da mãe e do filho que pegam um avião, né? O trajeto de avião, o conto conta esse trajeto do avião, saindo do Japão para ir para a Califórnia, para que eles reencontrem o pai e continuem a história da família. É só esse trechinho, é só isso que é o conto, ele é bem curto mesmo. O quinto se chama Triunfo e Tragédia, é a história de uma menina que é tímida e ela quer muito ser alguma coisa na vida. Ela é uma menina, ela estuda na escola ainda, e os pais dão super apoio. A mãe, principalmente, é uma grande apoiadora, o pai é um pouco receoso, e ela decide, então, fazer um curso de stand-up. Mas ela não é engraçada, segundo o pai, ela não é engraçada, e ela faz esse curso, eles gastam bastante dinheiro com ela, eles já gastaram muito dinheiro com ela, investindo em outros cursos de outras coisas que ela não levou à frente. E a luta dela para mostrar para a família que ela é capaz de ser uma comediante, tá? E o último, que chama mesmo Intrusos, tá? Porque é a história de um cara que, na tentativa de revisitar o passado dele, ele invade a antiga casa onde ele morava. Então ele é um intruso, e tem um momento que acaba chegando um ladrão lá dentro, que é um outro intruso, e esses intrusos se encontram, né? Daí que surgiu, então, provavelmente o título em português, Intrusos. Beleza, gente? É muito legal, é bem recente, tem ganhado prêmios, sendo indicado para prêmios no mundo inteiro, e ficou uma bela edição da Nemo, que saiu em 2019. Beleza? E é isso, espero que tenha sido um bom vídeo, uma boa indicação de leitura para vocês. Se você já leu esse quadrinho, escreva aí embaixo e diga pra mim aí, pra gente conversar um pouco, se você gostou ou não, beleza? E aquilo de sempre, dê o seu like,
se inscreva e compartilhe com os amigos. Um abraço e até a próxima.